A gente está aqui em Perocão, Guarapari, na Casa Café 188, padaria artesanal e hospedagem, onde fomos recebidos pelo Rafael para uma conversa, um bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito saboroso, com a pesquisadora Maria José Santos Cunha. Ela diz que ela é pesquisadora de humanidades e acho que por isso ela se encontrou tão bem com a história do padre José de Anchieta, nosso São José de Anchieta, que era uma pessoa muito especial, que Maria José estudou e conhece profundamente. Maria José, prazer recebê-la, prazer estar aqui com você para a gente conversar sobre esse assunto tão importante para o Brasil, tão importante para Anchieta, tão importante para a humanidade. Meu nome completo é Maria José dos Santos Cunha. Gosto de pesquisar sobre temas de humanidades, obviamente com maior foco na história, mas não só. É o ser humano. Vai depender do ser humano, vai depender também das características desse ser humano. Tem hora que dá desânimo do ser humano, tem hora que dá ânimo. Como é que é isso hoje para você? Tem hora que dá uma tristeza do ser humano, a gente fica assim... Não dá não, sabe por quê? Porque com o tempo nós aprendemos a ser seletivos. Então, a gente só vai estudar e pesquisar pessoas que agiram bem, que são bons exemplos, quer no passado, quer no presente, mas também no futuro, porque são questões morais e éticas que não têm moda. Então, fica sempre muito mais fácil, até para crescer como ser humano, não é? Ver como é que aquelas pessoas, em determinadas circunstâncias, como é que elas lidaram com os problemas que nós hoje também temos. No fundo, não é? Que é os problemas humanos. Isso, eu acho que talvez até conhecer, lidar com o ser humano em diversos momentos, em diversos locais, talvez dá um pouco mais de compreensão dessa nossa limitação humana mesmo, né? E aí... Dá, mas também dá muita esperança, sabe por quê? Porque quanto mais nós avançamos no tempo, não obstante haver sempre aquelas pessoas com comportamentos menos dignos, mas nós podemos quase que medir a evolução gradual da consciência. E como é que o ser humano, à medida que ganha essa consciência, não é, de si, dos outros, do local onde vive, do respeito, né, pela natureza, por respeito pelos outros seres humanos, pelos animais, e isso é muito encorajador. Né? É óbvio que hoje nós utilizamos palavras que no passado não existiam, né, como stress, depressão, mas o sentimento já estava lá, não é? Chamava-se melancolia, mas então é muito bonito nós vermos como em diferentes épocas e até em situações muito complexas, quer a nível político, quer a nível económico e social, como é que foi possível transpor, né, essas dificuldades e dar efetivamente um sentido geral à vida, fazendo com que as pessoas também ganhem mais ânimo. Então é isso um pouco aquilo que eu hoje procuro. Que bom, eu fico muito feliz de ouvir isso, fico muito feliz de ouvir isso. A gente está aqui nesse podcast sobre Padre José de Anchieta, nosso São José de Anchieta, e acabamos de ouvir um poema recitado, poema a Santa Inês. A senhora conhece muito bem a vastidão da literatura produzida por São José de Anchieta, mas como é esse homem, esse intelectual, com toda essa sensibilidade que foi José de Anchieta? Nós podemos dizer que, ao seguir a vida do Padre José de Anchieta, para os parâmetros atuais, ele viveu pouco, porque, né, faleceu em 1597, tinha 63 anos de idade.
mas ainda assim uma vivência muito rica, porque ele foi como que uma planta transplantada, passando por 3 regiões e por 3 culturas diferentes. Ele nasceu no arquipélago das Canárias, na ilha de Tenerife, que é uma ilha muito pequenininha. São Cristóvão de La Laguna era então a capital de Tenerife, e o ambiente que ele lá encontrou era efetivamente dos espanhóis que recentemente tinham conquistado o arquipélago. Ele ainda pôde viver e conviver e com certeza escutar muitas das histórias sobre o povo nativo, que entretanto foi dizimado, foi extinto, ou então também transportado como escravos para a América Espanhola. Depois ele viveu a realidade dos estudos académicos em Coimbra, que é um ambiente já diferente daquele em que ele viveu a meninice. Ele ainda era muito jovem, tinha 14 anos quando chegou a Portugal e tinha 19 anos quando de lá saiu. É óbvio que ele estava internado do colégio, o Colégio das Artes, que na época era uma instituição de ensino de grande qualidade e de grande prestígio na Europa. E ele sobressaiu-se na área das humanidades, sobretudo na literatura e também na poesia e no teatro. E depois ele vem desabrochar aqui no Brasil essas capacidades e utilizando as técnicas que ele aprendeu na escola, não é? A particularidade de José de Anchieta, enquanto homem de letras, foi saber escrever para vários públicos, embora a mensagem basicamente seja a mesma, porque na estrutura nós temos algo que era muito comum na época, na cultura em que ele foi criado, que era aquela luta entre o bem e o mal. E como é que ele lidou com isso, permitindo às pessoas entenderem? Bom, quando ele fala com os indígenas, o mal é representado ou figurado metaforicamente com personagens também malévolas da mitologia indígena. Quando ele escreve e está a dirigir-se a um público que é o público português, né, ele já utiliza outros personagens, mas as metáforas e a mensagem é sempre a mesma. E depois temos também aquelas obras de encomenda que são as primeiras, porque Como assim, de encomenda? É porque quando, dentro da estrutura da Companhia de Jesus, ele era um noviço quando chegou ao Brasil. Ele não era padre. As pessoas às vezes confundem e esquecem-se. Ele chegou ao Brasil com 19 anos de idade, muito jovem. Ele estava há 2 anos, ainda mal completados, dentro da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus tem uma formação académica e teológica que é muito longa, dentro de todas as ordens religiosas da Igreja Católica, né? Então, ninguém se consegue formar com menos de 12 anos de estudo dentro da companhia. Ele tinha meros 2, então ele é um noviço. Mas ele é um noviço com umas capacidades intelectuais que despertaram muita atenção e que eram muito básicas e essenciais para aquilo que viria a ser o trabalho junto dos indígenas. Que, em primeiro lugar, eles perceberam que para chegar aos indígenas, fosse de que tribo fosse, não podem chegar a falar o português. E aí ele aprende a língua. E aí ele aprende a língua com muita facilidade. Mas mais do que aprender a língua, porque já havia cá outros também portugueses que já falavam a língua. Agora, aquilo que ninguém foi capaz de fazer foi grafar a língua. Ele conseguiu grafar e fazer a gramática. Exatamente. Então, isso é um trabalho intelectual muito grande, não é? Porque ele não só tinha que
compreender as nuances linguísticas que são muito ricas dentro do tupi, como também perceber como era o funcionamento da língua. Porque é que é de uma maneira e porque é que não é de outra. E não só ele teve essa capacidade de entender como é que a língua era... Porque a língua era viva, não é? Era falada. Então, não só ele teve essa capacidade de compreendê-la, como ainda a transpôs para as normas linguísticas do latim, que era a língua culta da Europa, e na época em que muitos países europeus, ou muitos reinos europeus, nem sequer tinham ainda gramática. Portugal foi dos primeiros países a ter uma gramática de língua portuguesa, e ela era muito recente. E aí logo ele já fez a gramática. Logo ele já fez a gramática da língua Isso tupi. possibilitou a ele uma comunicação mais íntima. Pela compreensão da língua, ele conseguiu conversar melhor, vamos dizer assim, se comunicar, e chegou inclusive a escrever poemas em tupi, não é isso? Sim, exatamente. É que antes de chegar aos poemas, ele também escreveu um conjunto muito grande de obras para ajudar, sobretudo, até outros padres, que é, por exemplo, como é que se faz uma confissão em tupi, como é que se escuta, não é? Como é que se deve dar uma extrema-unção em tupi, como se deve batizar um adulto ou uma criança em tupi, não é? Então, existe, não é, uma série de situações novas, quer para os colonizadores, quer para aqueles que estavam, quer são os povos originários, não é? E alguém teve que fazer essa ponte, e essa ponte foi feita por ele. E depois, efetivamente, ele começa, a pedido do padre Manuel da Nóbrega, o provincial dos jesuítas no Brasil, portanto era também o chefe de Anchieta, que percebeu perfeitamente as qualidades que o rapaz tinha e que disse, agora é assim, o Natal está a chegar, precisamos de uma peça de teatro e as peças de teatro que nós temos aqui é um teatro popular muito brejeiro, com palavrão, né? E nós queremos trazer outras coisas e levar, né, também o nível de educação e de cultura. Aí são as peças de encomenda que ele fez. Por isso é com a primeira, que é efetivamente essas peças de encomenda, essas primeiras. E aí ele funda escolas. É porque ele é assim, era um rapaz muito franzino, né? E pelo facto também dele não ser ainda sacerdote, então ele não pode desempenhar determinadas funções, né? Ele pode, e fez isso durante muito tempo, ele pode acompanhar e auxiliar os padres enquanto intérprete, né? Mas ele está proibido de poder fazer sacramentos, né? Essa coisa toda. E ele vai, efetivamente, ser utilizado naquilo que ele era muito bom, que é, efetivamente, ser professor. Bacana demais. A gente fica aqui essa noite inteira escutando Maria José, essa pesquisadora do ser humano, que conhece o ser humano, José de Anchieta, eu acho que como ninguém. E a gente ainda por cima nesse lugar lindo, aqui, às beiras do rio Perocão, no interior, aqui, Guarapari, município de Guarapari, onde Maria José vive com a família, portuguesa brasileira. Já tem dupla nacionalidade. E a minha família é misturada. E é isso, a gente fica aqui até amanhã conversando sobre José de Anchieta. É uma riqueza de conhecimento que a gente tem muitos lugares para buscar essas informações, obras de Maria José que a gente vai deixar na descrição do vídeo. E eu quero só perguntar, alguma coisa em especial que você gostaria de destacar
para que a gente coloque nesse nosso podcast sobre o homem José de Anchieta? Ele era uma pessoa muito consistente com a forma como vivia, com aquilo que ele falava e com aquilo que ele escrevia. E em tudo quanto ele escreveu e de tudo aquilo que ele fez, ele era um humanista, porque ele é alguém que ama a humanidade, né? E eu gostaria de destacar que os 44 anos que ele viveu no Brasil, ele chegou a uma conclusão fruto da sua experiência, que o indígena tem valores muito mais bonitos do que o dos colonizadores. Porque quando eles praticavam um ato de agressão, não era um ato de agressão igual ao dos colonizadores. Não é? Ele tem uma marca cultural, não é? Então ele passou a apreciar e a amar esses povos indígenas e a querer viver com eles, mais até do que junto dos portugueses, mas obviamente por questões do seu próprio ofício, do seu próprio trabalho, ele não podia deixar, não é? Porque o Padre Anchieta tem essa dimensão de homem, tem a dimensão de sacerdote, tem a dimensão dos milagres e tem a dimensão que se fala muito pouco, que é uma dimensão política. É porque os 10 anos em que ele foi provincial dos jesuítas no Brasil, ele teve que negociar com os capitães donatários, ele teve que negociar com os grandes senhores do poder aqui no Brasil, ele teve que escrever para o rei em Lisboa, enfim, ele desenvolveu uma atividade política muito importante, não é? Às vezes as pessoas também não se lembram disso. Porém, quando nós juntamos essas vertentes, nós vemos que, efetivamente, em primeiro lugar, acima de tudo, o que se destaca nele é a fé. É o acreditar que, não obstante a tempestade, o sol vai brilhar. E nós vamos fazer o trabalho e vamos conseguir e vamos vencer. Então, essa é a grande mensagem que ele passou sempre e por isso as pessoas também gostavam muito dele. Não é? É essa capacidade que ele tem de também incutir isso nos outros. Que não há horas más e nem há horas de desânimo. A hora má e a hora do desânimo é a hora de pedir ajuda a Deus. E, obviamente, ele que era grande devoto de Nossa Senhora, a tinha sempre como intermediária. Muito bem. Muito obrigada. E a gente teve o prazer muito grande de conversar com Maria José, um nome grande, nome de portugueses, né? É pesquisadora maravilhosa, delícia. Muito obrigada por esse Muito obrigada momento. também pelo convite, pelo momento. É um lugar muito especial, porque por aqui também passou José de Anchieta. Era caminho dele. Era né? o caminho dele, exatamente. E aqui no Perocão tinha uma missão, naquela capela que ainda existe, é a Igreja de São Pedro, de construção dos jesuítas da época dele. Da época dele.